Nos últimos dias, o mercado brasileiro tem se distanciado bastante do mercado americano devido à maior percepção do risco fiscal. Enquanto as taxas de juros americanas estão caindo bastante, os juros longos, as do Brasil permanecem altas, com aumento do prêmio de risco e grande possibilidade de retomada de alta da Selic. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. O minério de ferro foi a commodity que mais se beneficiou do ciclo de alta de matérias-primas, com ganho de quase 1000% desde a década de 90. Mas já está mais do que claro de que o pico ficou para trás, porque a China o inflacionou e a China também o derrubou. Confira hoje como a fraqueza da China pode e deve impactar os preços do minério. Ibovespa perdendo hoje 0,79, já vai a caminho de uma recuperação aqui na faixa 500, vai fazendo suporte no 136. Se confirmar, volta para a abertura do ano, porque tem aqui a divergência de baixa, enquanto perdendo 0,79, mas suporte aqui no 136 mil pontos. Destaque hoje é com a Azul, que desabou 24%, né? Está procurando opção para sanar as dívidas, né, que são muitas, ou oferta de ações ou recuperação judicial. Cadê as passagens a R$ 200, né? Mas o movimento aqui do Bovespa, né, que ontem renovou o máximo histórico outra vez, no 137.469, isso aqui são apenas números, é apenas um valor nominal, porque se a gente comparar com a economia do Brasil, é totalmente divergente, né? Que quando a economia de um país está em dificuldade, que é o caso do Brasil, baixo poder de compra, desvalorização da moeda, inflação alta, ou princípio de recessão, é comum que as pessoas busquem alternativas para proteger o patrimônio delas, né, e potencialmente aumentar também. Então, uma economia com inflação alta, que também é o caso do Brasil, e o poder de compra da moeda diminui, que o real, né, tem um pior desempenho nesse ano, né, a Bolsa Brasileira. Então, o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Isso não é só para o real, é para toda e qualquer moeda fiduciária. Então, a inflação correndo o valor, né, de uma economia, né, de um dinheiro que está guardado aí em forma tradicional, por exemplo, a poupança, né, muitas vezes oferece um rendimento bem abaixo da inflação. Então, as pessoas vão buscar outras alternativas. Vai para a renda fixa, para os CDBs, para o título público, né, tesouro, mas, né, eles muitas vezes são insuficientes para compensar também a inflação, né? Isso leva o investidor a buscar um rendimento mais alto. E aí vai para a Bolsa de Valores, porque vai buscar uma empresa que pague dividendos, né, para ter uma renda ali passiva. Só que para você ganhar dinheiro com dividendo, não é de um dia para a noite, né? Você vai depender de vários fatores, de quantas ações você tem, né, de quanto tempo você está posicionado. As pessoas também se enganam muito com isso. Mas é assim, né? E é por isso que está por isso que a bolsa também está disparando, não só, né, na esteira aí dos mercados internacionais que sobem, e também com investimento aí do gringo, né? Investimento estrangeiro. Se por acaso, no mês que vem, na decisão de política monetária, o Fed cortar os 25 pontos base e o Brasil aumentar, aí, meu amigo, o Bovespa vai disparar mesmo, né? Porque essa diferença nos juros é que traz o investidor, né? É que atrai o investidor estrangeiro. O rendimento, né, é substancialmente maior, mas o risco também. Então, o Ibovespa, eu projetei aqui a primeira semana de agosto, aqui está a abertura do mês, e ele ainda tem movimento no 138. Essa é a próxima máxima aqui para o Ibovespa. Mas nada que diga supimpa, o Brasil está voando, tá? Vê-se pelos resultados do segundo trimestre, porque a preocupação agora, né, é com o fim do ano, é com o segundo semestre. Vamos ver como é que vão ser os resultados aí, como é que vai funcionar ao longo do ano. Ainda tem a eleição dos Estados Unidos, né, para abanar os mercados. Então, aqui no heatmap, né, petróleo subindo hoje, mas Petro ontem renovou o máximo, né,
cai 0,95, utilidade pública, a maioria dos setores aqui, consumo, né? MDA3, os frigoríficos, alpargatas, manufatura, varejo, indústria, comunicações, o minério fechou em alta, né? Então por isso Vale até recuperou também, Ambipar subindo 3,47, a maluqueira aqui de Ambipar, Carrefour perdendo 3,53, a maioria dos setores aqui no vermelho. Perspectivas de inflação, a de longo prazo não para de subir. Eu tenho a inflação real querendo ganhar força outra vez, ganhar tração, mas ainda está abaixo da média. E a de curto e médio prazo também, está fria ainda. Mas a de longo prazo, que é a que mais importa, é a mais importante, não para de subir. Se as outras duas estiverem junto, piorou. E aqui eu tenho setores, o desempenho de setores no Brasil, a BDR disparada, é o melhor desempenho. A indústria, né, agora os setores aqui hoje, corrigindo, né, indústria, acima do Ibovespa, indústria, índice de dividendos, financeiro, utilidade pública, Ibovespa, ainda positivo, o agro e fundos imobiliários, materiais básicos e imobiliário também, porque é uma rotatividade, né, dos setores. Então, deixando de lado materiais básicos, nas commodities, para buscar setores que já levaram bastante porrada de meia-noite aí, durante muito tempo, como consumo, setor imobiliário, small caps, tem muito papel aí, que já caiu bastante, já se desvalorizou bem, né? Subindo, né? Revertendo, com forte movimento. Mas se você olhar forte movimento naquele dia, né? Se você olhar para trás, a tendência é de baixa. E aqui os setores, as ações aqui de mineração, siderurgia e também petróleo. Botei aqui para fazer comparação, para análise também. Por enquanto, esse melhor desempenho acima do Ibovespa, Semin3 e Petro 4, abaixo CSN, Prio, Vale, Goal e Petro Recôncavo, GGBR 4, 3R Petróleo, pior desempenho FESA. Se a gente colocar aqui desde o início do ano, eu tenho Petrobras disparada com melhor desempenho, aí já corrige Petro Recôncavo, 3R Petróleo, Prio, e aqui Goal, tentando reverter, GGBR, Vale, Semin 3, Vale perdendo desde o início do ano 16,43, GBR perde 3, a FESA 27, Semin 3 perde 26 e CSN 35%. Se eu colocar em 5 anos, aí a coisa muda de figura, porque a Prio é que tem a maior valorização. 1.000%, 1.289, abaixo Petro com 370, Goal, GGBR, FES e Vale com 111%. Então, esse movimento de Vale, né, que a gente está vendo desde o início do ano, isso não é nada, porque a tendência dela é de alta. Para quem já está há muito tempo posicionado no papel, está ganhando dinheiro ainda, né? Petro Recôncavo, 43%, a 3R Petróleo, 34%, CSN, 24,31%, Semin 3, 4, perde 4%. Mas Semin 3 não tem 5 anos ainda, que está cotado. Eu vou fazer análise dos papéis. Começar aqui com a Vale, que eu já mostrei uma entrada nela mais cedo, para quem quiser me acompanhar no Instagram. E eu mostro mais até no X, né? Mas tem todos os meus contatos e redes sociais aí na descrição do vídeo. Bom, a Vale, né? A siderurgia, a crise da siderurgia da China, continua jogando pressão sobre o mercado de minério de ferro. A desaceleração da indústria siderúrgica parece fadada a se aprofundar. E tanto a gigante da mineração, BHP, como Rio Tinto, né, quanto a maior produtora mundial de aço, a Baosteel, já sinalizaram preocupações com a demanda após décadas de crescimento, desde a década de 90. Então, a China, ela domina o mercado global de aço, né, mas a demanda pela liga usada na construção e na indústria, ela caiu mais de 10% desde a pandemia. Porque são as ligas de aço longo, chamadas de aço longo, que são mais usadas na construção. E isso marcando o fim de um longo boom que turbinou os lucros, né, de grandes produtoras, incluindo a Vale, né? Então, esse vai e vem das commodities, né, porque a gente tem queda do minério de ferro, mas um boom do,
do cobre, né? Inclusive, ele ganhou aqui, ele ganhou, deu um boom, foi em maio, né? Ganhou não, peraí, deixa eu voltar aqui porque eu abri errado. O boom do cobre foi em maio, né? E aí, porque a demanda, né, vai aumentar bastante. E é um mercado que não depende muito da China, né? Então, onde vai atrair, né, a demanda vai aumentar bastante. O pico foi aqui em maio, mas você vê que desde o final do ano passado, né, já há uma procura muito maior pelo cobre. Não só pelos veículos elétricos, mas também pelos data centers, né? Por conta da inteligência artificial. Então, acabou batendo recorde aqui em maio, né? Porque era um receio, né, de que faltaria o metal para fechar posições na bolsa em Nova York. Isso acabou acelerando aqui o rally. A corrida para desfazer posições baixistas naquela época, né, o short squeeze, que muito operador vendido descoberto. Então, para ter que honrar essas vendas, né, eles tinham que fazer entregas físicas do metal, que eles ainda nem possuíam. Então, isso acaba gerando um surto da demanda no curto prazo para cobrir esses contratos, né? E acaba impulsionando os preços. Só que o cobre, né, a demanda vai aumentar bastante, vai crescer muito mais do que a oferta. Isso vem chamando a atenção do mercado global desde o final do ano passado, que está aqui. Porque não depende só da China. Isso vai dar sustentação para os preços mais altos. Uma variação aqui semanal alta de 0,64, mensal perde 4,71 e diária 0,21 por enquanto, mas a tendência aqui do cobre está de alta, né? Totalmente, né? O oposto aí é o minério, totalmente contrário segue o minério, que vai se desvalorizando, né? E não há fundamentos para sustentar essa alta do minério, esse vai e vem, né? E essa pressão vai continuar até o fim do ano, certamente. Isso vai continuar. Porque as usinas, né, as siderúrgicas, há o excesso de oferta, há uma demanda fraca, os estoques estão altos, né, as usinas cheias aí de minério, e os custos baixos da mineração. Isso vai continuar pressionando, vai continuar pesando sobre a commodity no resto do ano. E é por isso que está essa enxurrada aí no Brasil. Aí o governo, né, veio com a alíquota, mas, sinceramente, ainda não fez efeito, né? Se veio para a CSN, para a Usiminas, pelos resultados delas. Ainda não surtiu tanto efeito sobre as importações. Porque a demanda na China, a mão de obra é mais barata, né? Mais vale mandar para lá do que produzir, comprar mais barato. Então não há nada que sustente ainda esse aumento de preço, né? Bom, a Vale, ela abriu ontem com gap de fuga, o minério ontem ficou na estabilidade, hoje subiu, mas não fechou esse gap, né, que está a abertura no mês de agosto de 2022, ela foi R$ 60,14, porque saiu notícia também, né, de novo CEO para Vale, como não foi indicação do governo, o mercado reagiu bem à notícia, também deixou aqui divergência de baixa, ontem o gap de fuga. Ela tem o suporte ainda aqui no 58,50, que ela vai reverter só aqui embaixo. Se reverter, ela vai lá para o 57. Ela tem movimento até R$ 57,18 para ela fechar esse gap. A abertura da semana passada, a abertura dessa semana e máxima da semana anterior. A mínima está aqui. Então, ela só reverte aqui. Agora ela volta para buscar recuperação e movimento que ela deve terminar amanhã, né? Inclusive, amanhã tem os dados do PCE, que é os gastos com consumo pessoal, e a medida preferida do Fed para conduzir a política monetária. Então, se o PCE ficar acima do esperado, vai desencadear uma expectativa totalmente contrária. Em vez de um corte, o Fed vai aumentar os juros.
Então, volta aqui para buscar uma recuperação, mas só vai reverter em R$ 58,50. Há uma pressão de compra aqui ainda, que a Vale, a probabilidade de ela refazer esse movimento aqui, faz mais uma perna, volta até refazer esse vazio. Ela tem movimento ainda 62, que a média continua flat. Movimento que ela pode refazer aqui, superando os 60, né? Semana, reversão da Vale só no 66 e mês. Apesar da pressão de compra, eu ainda tenho muita sombra aqui embaixo. Então, Vale ainda tem movimento até R$ 54,75, que é o limite aqui desse FIBO. As médias continuam paralelas, orientando continuação do movimento prévio. Ela só reverte em 66 e, se confirmar, volta para a abertura do ano, vai se aproximar, vem a 71. A abertura do ano e do ano passado. Então, se você olhar aqui, ó, tendência de alta, a tendência de Vale é de alta. Ela só vai reverter essa tendência aqui para baixo, já que pelos R$ 40. Aí já é movimento de 2020 e tem gap aqui para fechar, ó, final do ano. O problema dela aqui, onde vai entrar a maior pressão vendedora, é 53. Aí aqui sim, ela desliza bem. Um ponto de compra, ela está aqui num ponto de compra, mas enquanto houver sombra exposta, vai haver mais um teste aqui para baixo. Então, esse é o movimento dela aqui. Ela pode reverter outra vez para amanhã fazer maior movimento, ainda tem suporte em 58,79, mas só vai reverter aqui. Por enquanto, um otimismo aí após o CEO, né? A nova indicação, não sendo do governo, porque Lula queria botar o Manteiga, e desde então que ela vem deslizando, igual manteiga, literalmente. CSN. Bom, CSN vai fazendo suporte em R$ 11,80, 11,92 é a abertura do mês de agosto, aqui do ano passado, aqui é novembro do ano passado, 10,74. Pelo que a gente vê de movimento aqui também de ontem, que ela abriu com gap de medida, a CSN tem uma bandeirinha de baixa aqui. Se ela confirmar os 11,50, ela volta aqui para esse nível, buscar os R$ 11 outra vez. Eu acredito que ela não passe aqui desses 12, né? A gente tem um side bar aqui, porque eu também já tenho resistência à abertura do mês de agosto. Ela abriu um mês aqui para cima, ó, R$ 12,54, e aqui está a abertura da semana passada em mínimo. Então, para ela reverter, só em 11,50. O padrão de ontem é baixista e hoje um inside bar com a resistência em 12, né? Que também é a abertura do ano passado. Então, CSN, né? Se a gente olhar aqui o segundo trimestre dela, receita ficou acima do esperado, resultado negativo. Primeiro trimestre, prejuízo. O desempenho dela no passado também não foi grande coisa. E que vem prejudicando, né? Essa enxurrada de aço chinês aí no Brasil, vem prejudicando também CSN, Gerdau, Usiminas. A Vale nem tanto. A CSN, né, ela tem aqui um dark cloud, mas ela só vai confirmar realmente o padrão, né, se fechar mais aqui abaixo pelos 11,50. Ela abriu a semana com gap, né, vai se enterrando aqui no movimento anterior. Olha o mês. Então, o padrão aqui, como eu já havia mostrado, inclusive, que é semelhante ao de junho, no entanto, esse padrão aqui, ele tem mais força que o de junho. Por quê? Porque eu não tenho nem corpo. Então, isso aqui já mostra pressão vendedora. Os vendedores vão atuando forte nesses R$ 12 e vai haver continuação do movimento prévio. As médias ainda vão se cruzar e a probabilidade é dela voltar aqui nesses 10,70. Ela nem testou ainda, né, que é a abertura de novembro do ano passado, e testar os 10,50 ainda. Pode renovar a mínima do ano, porque aqui está a mínima do ano passado. E a gente também vê um espaço aqui até a média de 200, ó, esse vazio. Agora, o problema da CSN é 9. Aí, a zona de compra dela está aqui embaixo, né, os R$ 6. Vamos olhar aqui o trimestre. Olha o trimestre. R$ 9 é o principal suporte. Se confirmar, o ponto de compra dela está aqui para baixo.
Aí eu tenho aqui a abertura do ano, 16,55. Aqui está a abertura de 2022, que é R$ 18,08, e do ano passado, R$ 12,07. Então, ela vai fazer maior movimento aqui. Vai renovar a mínima do ano ainda. Para mim, vai. O movimento dela, a tendência dela, né? Se a gente olhar aqui, ó, é de baixa. E onde que ela vai reverter essa tendência? Só aqui nos 22 ainda. Semin 3. A Semin 3 tem suporte aqui em 5,61, 5,63 abertura da semana. A abertura da semana passada em R$ 5,07 e aqui a abertura do mês de agosto. Então, a Semin 3, né, ela ainda tem recuperação, porque ela tem aqui suporte, ela tem gap aqui para fechar. Semin 3 pode ir a 5,70, mas reverter aqui em cima, eu posso fechar o gap, né, porque ela tem suporte em 5,16, ou seja, se ela confirmar os 5,50, ela só para aqui embaixo, é o espaço que a gente tem até a média de 20. Ela volta a se aproximar da abertura do mês de agosto. Semana, ó, o que a gente tem aqui, que eu já havia marcado, né, é um alargamento que vai se formando. Então, ela já fez mais um pico e pode voltar aqui para baixo. Voltar a atuar aqui nos R$ 5, a Semin 3. O padrão aqui do mês de agosto, apesar da sombra, o corpo é muito grande, então isso aqui ainda não mostra força. Ela só se ela voltar a superar a 6 é que ela dispara, né? Consegue ampliar movimento. Porque aqui, olha, eu tenho a abertura de 2022, que é 4,67. Então, 5 ainda é zona importante, zona de suporte. E aqui, a abertura do ano passado, em R$ 3,42. A abertura do ano dela é 7,52. Ela renovou máxima histórica. Foi 7,76. Trimestre, ó, possibilidade de reversão, se voltar a superar os 6, porque ela tem a abertura dela, o IPO, no meio inteiro, né, faixa aqui de 5,90. E aí eu projetei aqui o ano de 2022 dela. Ela aqui está no 61,8, ó, tá vendo? A faixa de R$ 7,00, 6,96. E ela até reverteu já fez um bom movimento aqui, voltou na abertura de 2022. O 100% é R$ 8,01 e a última projeção 9,76. Então, aqui, se a gente olhar aqui na semana, né, ela está oscilando para tentar reverter. Basta voltar a superar os R$ 6. Tem um bom movimento para refazer esse M3. Por enquanto, ela vem fechar gap, no máximo, para reverter outra vez. Agora, se perder os 5,50, que ela também tem gap aqui para baixo para fechar, o próximo suporte dela, 5,16. A Goal. A Goal também está em zona importante, que é a faixa aqui de 10,50. A Goal abriu com gap hoje. Aqui está a abertura da semana, máximo em 10,69. E a abertura da semana passada está em R$ 10,10. Ela abriu a semana em 10,63. Só que aqui é uma faixa 50, é uma zona de força. Então, ela pode reverter daqui, porque se ela recuperar, no máximo ela volta aqui na abertura da semana. Mas se ela reverter da faixa 10,50, ela volta, amanhã ela fecha gap, né? Porque ela tem suporte em R$ 10,27. Ó, vendo média flat, média de 200, média de 20, ela faz mais um teste aqui embaixo. Porque R$ 10 ainda é zona aqui de forte suporte para Goal. Ela só vai reverter, o problema dela está lá embaixo, que é 9. Então, a gente vê, ó, não tem liquidez, uma hora também muito ruim, com gap, muita sombra, baixa liquidez aqui. Isso é difícil fazer day trade, né? Só gráfico grande. Diário para cima. Na semana, ó, tá vendo que ela já fez um movimento aqui, mas pode voltar, uns 10,27. Ainda está com muita pressão de venda aqui em 11, ela só reverte em 9.
E o mês, ó, tá vendo a briga, o cabo de guerra que tá aqui nesse intervalo, entre 11 e a faixa de 9,50. Aqui tá a abertura do ano dela, que é 10,56, a abertura do mês 10,48 de agosto, e aqui do ano passado em R$ 10,84. Então, o problema aqui dela, né, não é nem R$ 9, é 9,50. Se ela perder esses 9,50, ainda há uma pressão de compra aqui, ela volta a atuar em R$ 8,70, que é 2022. Ela vai refazer o movimento porque tem um vazio e a média flat. 3 meses, ó, tá acumulando a mas muita pressão de venda aqui ainda, porque eu já tenho uma barra grande aqui de 2014, e a abertura está aqui nos 13, e ela foi a 12,50, foi ano passado. Então, ela está acumulando aqui desde então. Se ela confirmar os 9,50, ela vai refazer o movimento. E esse 6,88 que está aqui, uma zona de suporte que foi a base desse triângulo simétrico que ela veio formando aqui desde que bateu o máximo histórico no subprime, ó, 2008, R$ 27,28. Então, ela veio oscilando, formando aqui o triângulo simétrico. Ela só voltou a superar esse 6,88, que também está perto aqui a abertura de 2021. A abertura do ano está aqui em 7,13, né? Ela voltou a superar aqui o 7 no início do ano, mas depois, em julho de 2022, voltou. Ela ficou até nesse 7 aqui, oscilando bastante tempo. E aí, em 2022, é que ela superou, né? Ela disparou. Então, essa faixa de R$ 7 aqui é uma zona até importante, aqui para o papel. Mas, né, o espaço que a gente tem aqui até a média de 20, né, a faixa ali dos 8,70. Ela pode fazer aqui mais um movimento. Vai acumulando, e aqui o ano da Goal. Porque ela só vai reverter mesmo, né, aqui para cima, voltar a superar os 14. E antes disso já tem muita resistência. Então, o movimento dela aqui tá bem complicado, né? Ela perdeu os 9,50, um movimento bom para refazer a Goal. GGBR, né, tem aqui a abertura do mês de agosto, R$ 18,12. Aqui a abertura da semana passada, ela abriu a semana em 18,48, aqui máxima da última semana. A GGBR, né, ela abriu com padrão baixista, é um falso pin-bar. Mas aqui eu ainda tenho suporte, ó, vendo? Ela vem de encontro à média de 8 outra vez, nessa faixa aqui de 18,40, e amanhã ainda pode terminar o movimento. O 61,8 está em 18,75. Ela tem aqui voltar, né, o movimento voltar a se aproximar em 19, que aqui está a abertura do ano dela. É refazer esse fractal aqui. Agora, se ela perder os 18, ela vem para fechar gap, e aí tem movimento até a faixa de 17,60, R$ 17,68. Que ela fecha gap, vem de encontro à média de 20, que também está flat. Então, esse é o movimento aqui para a GGBR. Apesar do padrão baixista, ainda pode fazer mais um movimento amanhã e depois reverter. Mas só reverte também se perder os 18. Ó, a tendência dela aqui é recuperação, por enquanto, um pequeno fundo duplo com vértice em 19, para voltar a atuar em sombra. E o mês? O mês, olha, a gente também tem um cabo de guerra aqui, nesses 19, porque eu já tenho a abertura do ano, aqui do ano passado, R$ 21,23, e de 2022 em R$ 17,46, onde ela está fazendo suporte. Então, ela tem um gap aqui do final de 2022 para fechar, que ela vai fechar aqui na faixa de R$ 16,20. Só que até 16,50 ela ainda tem muito suporte, né? E é onde está aqui a pressão de compra. Então, está um cabo de guerra. Ela já acionou essa estrela cadente aqui de maio, mas não testou o 61,8. Então, é aqui que ela vai reverter para fechar esse gap. O problema de GGBR está em 14 ainda. Se confirmar, R$ 12 é o próximo suporte aqui do papel. Olha o trimestre. Também está de lado. E a pressão de venda aqui continua. Padrões baixistas, né? Inclusive aqui, abril, maio e junho. GGBR, prejuízo no segundo trimestre, resultado e receita bem abaixo do esperado.
Primeiro trimestre dela, prejuízo também. E o final de 2023, prejuízo. A GBR também vem sentindo bem aí com essa enxurrada de aço chinês. Então, o movimento dela aqui no máximo voltar a se aproximar de 19. A FESA, na comparação ali das ações, a gente vê que tem um pior desempenho. Aqui está a abertura do mês de agosto, R$ 8,29, abertura da semana passada, que é R$ 8,25, mínima da última semana, tô vendo que ela já reverteu. E ela abriu a semana em R$ 8,36. Deixa eu marcar aqui. A máxima ficou em R$ 8,68. Então, aqui eu já tenho uma zona de resistência. Ela tem um pequeno gap aqui para fechar. Pode voltar a atuar nos R$ 8,00 até reverter. Mas revertendo, o máximo que ela vai refazer, que é o espaço que a gente tem aqui entre as médias, é a faixa de R$ 8,27. Para voltar na abertura da semana passada também. Qual que é a zona importante aqui para ela voltar a superar? 9. Se ela perder essa faixa aqui de R$ 8,00, ela volta para atuar em sombra. Semana, estamos vendo aqui os R$ 9,00 para ela refazer o fractal. Foi em março que ela reverteu. E o mês, ela vem acumulando, né, desde o mês de maio, uma pressão muito grande de venda aqui nos 9. E aqui está a abertura de 2022, R$ 10,48. Então, se ela supera os 9, ela volta para se aproximar dessa abertura. A abertura do ano e aqui do ano passado. Se a FESA confirmar, né, essa faixa aqui de R$ 8,00, ela só vai parar aqui embaixo no 6, que aí já é movimento de 2021. Eu marquei esse 5,23 por quê? Porque é a máxima aqui de 2019. E só em março de 2021 é que ela confirmou, 2 anos depois. Trimestre, ó, padrão baixista, mas só se ela confirmar os 8. Possibilidade que a gente tem aqui que as médias não se cruzaram, né? Ela pode refazer o movimento, uma recuperação, se voltar a superar 9. Se não, caixão e vela preta aqui para a FESA. Esse é o movimento aqui do papel. Deixa eu fazer mais um teste em 8. Até voltar nesses R$ 8,20 aqui. É o mínimo que ela pode refazer. A abertura da semana passada, do mês de agosto. Né? Então, tem movimento até R$ 8,27. Por enquanto. E a zona principal de reversão é 9. Também baixa liquidez. Ó. Você vê código de barra, complicado. Não dá para fazer day trade aqui. Bem complicado até numa hora, porque você vê gap e muita sombra também. Ó, o ATR é muito baixo também. Baixa volatilidade. Não tem que ser para os gráficos maiores. E aí eu vou analisar a Petro. Não vou analisar todos os papéis que eu até coloquei ali, a PRI, o Petro Recôncavo. Vou deixar para outro vídeo para não se estender muito. Mas a Petro ontem, eu até já havia mostrado minha entrada aqui, né, na quarta-feira, que ela abriu com gap de fuga, né, com a queda do petróleo, a situação do Oriente Médio, o aprofundamento das tensões geopolíticas, né, a situação da Líbia, a oferta, né, os encerramentos, a possibilidade de encerrar todos os campos na Líbia, isso vai interromper produção e exportação. O WTI até caiu bem, né, o petróleo caiu bem. Ontem, mesmo ainda com a queda do petróleo, a Petrobras reagiu, engolfou, e aí, por enquanto, vai fazendo suporte em 39. Renovou a máxima, né, que foi a R$ 39,86, a máxima é de R$ 39,81, que em maio. Mas o que importa aqui para ela ampliar o movimento é a faixa 50. Por enquanto, ela tem suporte em 39. Se ela voltar a perder os 38, aí é que a gente tem um problema. Problema, isto é, vai fechar a gap e volta para a abertura do mês de agosto, que está aqui. 38,60 abertura da semana, máxima da semana passada, abertura da semana passada. Aliás, a abertura da semana está aqui e da semana passada. Máxima da semana anterior, a mínima ficou em 36,85
Então, a Petrobras tem movimento até os 38,70, 36,70, né, que é a abertura do mês de agosto. Por enquanto, suporte em 39. É o movimento que ela tem para refazer aqui. A barra aqui do início da semana é grande, não só com esse agravamento no Oriente Médio, né, a situação da Líbia, então fez o petróleo disparar, mas também com a recomendação do Morgan Stanley, né, que deu recomendação de compra para os papéis. Só que, vamos combinar, né, que essas recomendações de corretora é justamente para quê? Para pegar corretagem, né, para ganhar corretagem. Afinal, as corretoras ganham dinheiro como? Com corretagem. Então, esses relatórios não têm grande impacto, não. Mesmo porque eles são gratuitos, né, para quem não sabe. Porque eles dão lá um preço-alvo, mas o papel nunca chega no preço-alvo. Porque quando está perto, o que que eles fazem? Eles vão lá e creu, toca a vender. E a Petrobras também não repassa todos os aumentos, né, do petróleo e essas altas fortes, muitas vezes acaba penalizando o balanço, porque ela compra o petróleo a preço de mercado e vende o combustível mais barato. Inclusive, a paridade, né, que a Petrobras deixou a paridade, o PPI, fez um ano em maio, né, que também não surtiu grande efeito. Enfim, né, Petrobras é estatal, já sabe que o governo quer meter a mão, né, quer manipular, e aí é o que está acontecendo. Então, aqui o primeiro suporte é 39. Como ela anunciou dividendos também, né, vai pagar dia 21 de novembro R$ 1,05, houve um ajuste aqui nos preços, normal. Então, o que antes era resistência 38, agora vai virar suporte. Se confirmar, ela fecha o gap. A abertura do ano está aqui embaixo. Então, ela vai atuar nos 39, primeiro nível de suporte aqui, para a Petrobras. A semana, reversão só aqui embaixo, e aí suporte em 28. E o mês. Então, se ela confirmar esses 39,50, a Petrobras vai a 41, é a próxima máxima aqui do papel, e a última projeção, R$ 43,45. Porque eu tenho essa projeção aqui de junho, né, e ela está fazendo o mesmo movimento aqui, deixando longa sombra. Apesar disso, mais uma vez, o corpo é muito grande, então não destaca da ação recente aqui do preço, ou seja, nessa faixa aqui dos 36,50. Por enquanto, o movimento que está aqui é de baixa. Ela só amplia movimento se confirmar esses 39,50. E aí sim, ela confirma a nova massa. Por enquanto, o que está aqui é uma divergência de baixa, né? Mas só reversão. A primeira reversão dela é a faixa 50 para voltar aos 38. Para voltar a tentar fechar esse gap. Mês e o trimestre. A gente tem um espaço bom aqui até a média de 8. Ela vai confirmar aqui para baixo, e aí suporte em 28. A tendência dela é de alta, e ela só vai perder essa tendência aqui embaixo. Então, esse é o movimento aqui da Petrobras. Em pivô de alta, com vértice em 38, e ela perdendo os 38, vem fechar gap. Mas a probabilidade aqui é ainda bater 41, sinceramente, porque a situação do Oriente Médio, né, o agravamento, e se realmente se concretizar a situação na Líbia, a preocupação com a oferta, o petróleo dispara, o petróleo gosta de confusão, não é de calmaria, né? Porque quanto mais escasso, mais escassa a commodity, mais caro fica. E a preocupação também, especialmente com a China, né? Porque a demanda fraca não é só para o minério, é para o petróleo também. Nothing hurts like love. Nothing hurts like love.